Opa, tudo bem, galerinha? Professor Danilo Galdino, professor de Física, aqui com vocês para nossa aula, hein, queridos? Nossa aula de hoje, tá? Nossa aula de hoje, aula de Física A, ela está na página 177. Isso mesmo, página 177. Nós vamos estudar agora, queridos, a parte de termologia. A parte de termologia. Nós já estudamos aquela parte de óptica até espelhos esféricos. Vamos agora dar início à parte de termologia. Quando você fala de termologia, querido, você tem que entender que a termologia está relacionada a fenômenos térmicos. Isso mesmo. Então, todo fenômeno térmico que eu analisar, eu vou encontrar ele na parte da física chamada de termologia, beleza? E o que acontece? A termologia, querido, é a parte da física que estuda os fenômenos relativos ao aquecimento, resfriamento ou as mudanças de estado físico que acontecem em um corpo, quando recebem ou cedem um determinado tipo de energia. Então, toda vez que eu falar de fenômeno térmico, a parte da física que vai relacionar isso é a parte de termologia. Queridos, para poder estudar termologia, nós temos que ter em mente três conceitos básicos: temperatura, calor e também equilíbrio térmico. Então nós vamos conceituar calor, temperatura e equilíbrio térmico. Primeiro, vamos determinar o seguinte: professor, o que é temperatura, professor? Queridos, a temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Isso mesmo. A temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. E vamos perceber que quanto maior for o grau de agitação, maior eu vou dizer que vai ser o quê? A temperatura. Quanto menor for o grau de agitação, então menor vai ser o quê? Menor vai ser a temperatura. Então a temperatura é uma grandeza física que mensura a energia cinética média de cada uma das partículas de um sistema em equilíbrio térmico. Querido, toda vez que falar de temperatura, não esquecer: maior temperatura, maior grau de agitação. Menor temperatura, menor grau de agitação. No dia a dia, para você dizer se um corpo está quente ou está frio, você utiliza algo chamado de quê? Sensação térmica. Tu pega um objeto e tu fala: olha, esse objeto está quente, ou esse objeto está frio. Essa sensação térmica que você tem, ela é relativa, tá? Porque um corpo, quando tu pega, ele está quente, mas tu não consegue determinar com precisão que temperatura é aquela, tá bom? Então você tem a ideia de aquele corpo estar mais aquecido, quente, ou ele está frio, mas você não tem como determinar qual é o valor daquela temperatura. Então não esqueça: o que é a temperatura? É a grandeza física que está relacionada ao grau de agitação das moléculas de um corpo. Maior grau de agitação, maior temperatura. Menor grau de agitação, menor temperatura. Professor, e o que seria então calor, professor? Calor, querido aluno, é energia térmica em trânsito, energia térmica em movimento. Só que tem um detalhe: para que você possa ter essa modalidade de energia, é necessário que seja estabelecida uma condição. Qual é a condição, professor? Que entre os corpos exista uma diferença de temperatura. Isso mesmo. É necessário que exista uma diferença de temperatura entre os corpos. Lembrando que esse fluxo, ele tem um sentido espontâneo. O sentido espontâneo, querido, é sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Não esqueça: espontâneo. O calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Professor, esse fluxo de energia, ele é para sempre? Ele é eterno? Não, não é eterno. Vai ter um momento em que esse fluxo não vai mais existir. Quando isso acontecer, nós vamos dizer que os corpos estão em quê? Em equilíbrio térmico. Tu lembra que eu falei para você que para ter calor é necessário que exista uma diferença de temperatura, não é isso?
Como agora a temperatura do corpo A vai ser igual à temperatura do corpo B, querido aluno, nós vamos perceber que nesse momento essa modalidade de energia não vai existir mais. Porque agora os corpos estão em quê? Estão em equilíbrio térmico. Então, 3 conceitos você tem que ter na mente. Primeiro, saber que a temperatura está relacionada ao grau de agitação das moléculas de um corpo. Saber que calor é energia térmica em trânsito. E para que isso aconteça, é necessário que exista uma diferença de temperatura entre os corpos. E saber também que quando o corpo A e o corpo B eles possuírem a mesma temperatura, nós vamos dizer que esses corpos estão em equilíbrio térmico. Beleza? Show? Então, queridos, o seguinte. Existe uma lei chamada de Lei Zero da Termodinâmica. É bem simples de entender. De acordo com a Lei Zero da Termodinâmica, nós temos, se 2 corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico, ou seja, se o corpo A e o corpo B separadamente, eles possuem o quê? A mesma temperatura, certo? Eles possuem o quê? A mesma temperatura, porque em equilíbrio térmico, com um terceiro corpo T, presta atenção. Se 2 corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Como assim, professor? Se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C, se o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, consequentemente, A e B também estão em equilíbrio térmico. É bem simples. Se o corpo A e o corpo B eles estão em equilíbrio térmico, se eu tiver um terceiro corpo, um corpo C, opa, professor, se o corpo C tem a mesma temperatura do corpo A, o corpo C também vai ter a mesma temperatura de quê? Do corpo B. Então, eles estão em equilíbrio térmico entre si. Então, essa lei zero da termodinâmica, ele afirma que se 2 corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com um terceiro corpo T, A e B estão em equilíbrio térmico entre si. A lei permite a definição de uma escala de temperatura. E nós vamos ver que a escala mais usual, ela é ou a escala Celsius, ou a escala Fahrenheit, ou a escala Kelvin. Mas eu posso ter vários tipos de escala. Mas as principais escalas, queridos, é a escala Celsius, é a escala Fahrenheit e também a escala Kelvin, tá bom? Aí o que acontece? Quando você tem uma escala, você vai ter uma equação, né? Você vai ter uma equação termométrica, isso mesmo. Porque você vai ter que determinar aquela determinada temperatura. Só que tu percebe que dentro do, por exemplo, o termômetro, né, que nós utilizamos para fazer a medição, ele tem um líquido, não é isso? No caso, ele tem um líquido. E esse líquido, querido, nós vamos perceber que esse líquido, ele pode sofrer uma variação. Correto? E quando você tiver o seu termômetro, no ponto onde ele fixar ali no teu termômetro, tu vai conseguir fazer o quê? Vai fazer essa leitura. Só que para que isso aconteça, querido, tu tem que ter uma equação. Isso mesmo, tu tem que ter uma equação termométrica. E a equação termométrica está aí para você. G igual a A vezes T mais B. Beleza? Então, queridos, o que acontece? O termômetro, não é isso como nós vimos? O termômetro que nós mais conhecemos é o termômetro clínico, tá? É o termômetrozinho clínico. E você sabe que ali dentro tem um mercúrio, não é isso? Você tem uma coluna, um líquido, né, dentro do recipiente, e você tem uma certa coluna de mercúrio, falamos assim popularmente. Essa coluna de mercúrio, ela vai poder oscilar. Como ela pode oscilar? Quando chega em determinado ponto, ela fixa. E ali você consegue fazer o quê? A leitura do teu termômetro. Então, qual é o aparelho utilizado para medir a temperatura? É o termômetro. E para você ter o termômetro, você tem que ter o quê? Uma equação, chamada de equação termométrica. Beleza? Show! E as 3 escalas mais usuais, quais são? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Só que tem um detalhe. Para você ter uma escala termométrica, para você graduar uma escala termométrica, você tem que ter pontos que chamamos de pontos fixos. E foi adotado 2 pontos. Foi adotado o ponto de gelo, tá?
e também o ponto de quê? De fusão. Tudo isso para pressão normal, tá? Tudo isso para pressão normal. Ponto de gelo e também ponto de ebulição, né? Desculpa. Ponto de gelo e ponto de ebulição, ou ponto de vapor, tanto faz. Você pode chamar ponto de gelo, ou você pode chamar, no caso, ponto de fusão, ou ponto de ebulição, ou ponto de vapor, tanto faz. Esses pontos, queridos, eles são considerados pontos fixos. Esses pontos, eles são considerados pontos fixos. E tu vai ter uma escala arbitrária. Nessa tua escala arbitrária, tu vai colocar os pontos fixos. Ponto de gelo e também vai colocar o quê? O ponto de vapor. E quando você pegar as escalas e perceber que elas possuem um ponto de gelo e um ponto de vapor, você vai perceber que nas três escalas mais usuais, esses pontos você conhece. A escala Celsius, quais são os pontos? 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Escala Fahrenheit, quais são os valores? 32 e 212. A escala Kelvin, quais são os valores? 273 e 373. Então nós temos três escalas mais usuais. Escala Celsius, escala Fahrenheit e também escala Kelvin. Querido, agora preste atenção ao detalhe. Toda escala tem uma temperatura mínima. Máxima não, mas mínima sim. A escala Kelvin, a menor temperatura que ela pode marcar equivale a 0 Kelvin. A escala Fahrenheit, o menor valor é menos 459. A escala Celsius, o menor valor, querido, é menos 273. Ou seja, a escala tem um valor mínimo, tá? Mínimo, máximo não. Por exemplo, vamos supor que em um laboratório o cara está fazendo uma experiência e ele obteve a temperatura de menos 400. Menos 400. Essa escala pode ser a escala Celsius? Não. Por quê, professor? Porque a escala Celsius só vai até menos 273. Essa escala pode ser a escala Kelvin? Não, porque o menor valor na escala Kelvin é 0 Kelvin. Essa escala pode ser a escala Fahrenheit? Pode, porque a escala Fahrenheit vai até menos 459. Então ela pode marcar um menos 400, beleza? Queridos, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a relação entre as três escalas. Isso mesmo, a relação entre as três escalas mais usuais. O que tu vai pegar? Tu vai pegar intervalos. Eu coloquei aí o intervalo de amarelo e coloquei o intervalo de vermelho. Você vai fazer a razão intervalo de amarelo e intervalo de vermelho de uma escala e vai igualar ao intervalo da outra escala, da escala Celsius, e também igualar com da escala Kelvin. Ou seja, nós vamos relacionar as três escalas. Professor, como é que vai ficar, professor? Vai ficar assim, querido aluno, ó. TC menos 0 sobre 100 menos 0, igual a TF menos 32 sobre 212 menos 32, igual TK menos 273 dividido por 373 menos 273. Aí vamos lá. Aplica a matemática. TC menos 0, TC. 100 menos 0, 100. TF menos 32, dividido. 212 menos 32, querido, dá igual a quanto? Dá igual a 180. T menos 273, dividido. 373 menos 273 dá igual a quanto? Dá igual a 100. Para simplificar, querido, você multiplica todo mundo por 20, tá? Olha, não é dividindo não, é multiplicando. Porque como o 20 vai estar em cima, tu simplifica o 20 com o 100, aí dá 5. Como o 20 está em cima, tu simplifica o 20 com 180, que dá igual a 9. Como o 20 está em cima, tu pega o 20 e simplifica com 100, dá 5. Aí você tem aquela fórmula que você já conhece. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Essa fórmula você vai guardar. Lembrando que se você tiver uma outra escala, a forma de fazer, querido, é essa forma aí. Pega a razão de intervalo de uma para outra, de uma para outra, beleza? Queridos, essa fórmula é para você encontrar o valor da temperatura. Muito aluno confunde calcular a temperatura com calcular a variação de temperatura. Por isso, tenha cuidado.
Quando for a variação de temperatura, eu já coloco para você assim. A variação de temperatura Fahrenheit, ela tem uma variação de 180, não é isso? A de Celsius e a de Kelvin, a variação é de quanto? É de 100. Então eu posso dizer assim, ó, variação de temperatura Fahrenheit é igual a 1,8 vezes o valor da variação de temperatura na escala Celsius, que é igual a 1,8 vezes o valor da variação de temperatura na escala Kelvin. Lembrando, variação de temperatura Celsius é igual à variação de temperatura Kelvin. Querido, mais uma vez, tenha cuidado. Uma coisa é calcular a temperatura, outra coisa é calcular a variação de temperatura. Baseado nisso, eu vou colocar para vocês um exemplo, tá? Queridos, tempo para vocês responderem, tá? Vou dar um tempinho de 3 minutinhos para vocês responderem e eu volto contigo, tá? Vou marcar aqui, 3 minutos, é com vocês, vai lá. Vamos lá, galera, respondendo. Simbora, meu povo, desenrola. Ok? Deu tempo? Então é o seguinte, 3 termômetros de mercúrio são colocados no mesmo, ele diz o seguinte, 3 termômetros de mercúrio são colocados no mesmo líquido e atingem o equilíbrio térmico. O graduado na escala Celsius, ele registra 45 graus Celsius. Ele quer que você determine qual é o valor marcado lá no graduado na escala Kelvin e também aquele graduado na escala Fahrenheit. Professor, eu percebi aqui, nessa fórmula que você me colocou, que existe uma relação entre a temperatura na escala Kelvin e a temperatura na escala Celsius, onde a temperatura na escala Kelvin é pegar a temperatura da escala Celsius e somar mais quanto? 273. É isso, professor? Isso mesmo. Então, o primeiro passo, querido, é esse. Tu vai pegar a temperatura e vai converter ela para a escala Kelvin. Como é que tu vai fazer isso? Tu vai pegar 45 e vai somar mais 273. Quando você pegar 45, somar mais 273, dá igual a quanto? 318. 318 o quê? Kelvin. Professor, e agora, para converter para a escala Fahrenheit? Bem simples. Aonde você vai fazer? Primeiro que você vai fazer, você vai pegar agora a fórmula, né? TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Aonde tem o TC, querido aluno, vai ficar quanto? 45. Ah, professor, então eu vou fazer 45 sobre 5, não é isso? Show! 45 sobre 5, querido, dá igual a quanto? Dá igual a 9. Professor, mas se eu quiser fazer meio pelos extremos, eu posso? Pode, querido, tem problema nenhum. Você pode fazer o meio pelos extremos sem ter nenhum problema, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou dividir. 45 sobre 5 dá igual a quanto? Dá igual a 9. E agora faz o meio pelos extremos. 9 vezes 9 dá igual a quanto? Dá igual a 81. Eu quero saber é o TF. Então, o 32 que está negativo, quando ele passar para o outro lado, ele fica positivo. Então, vai ficar 81 mais 32 igual a 113. Beleza? Então, tá aí. Convertemos tanto da escala Celsius para a escala Kelvin, como também da escala Celsius
para a escala o quê? Fahrenheit. Queridos, 2 minutinhos para vocês e eu volto com mais um exemplo. Vamos lá. Queridos, vamos que vamos para cima, hein? É o seguinte, eu vou colocar para vocês mais um exemplo, tá? Vou colocar para vocês mais um exemplo, tá bom? Esse exemplo que eu vou colocar para vocês, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque eu vou fazer a relação das escalas, tá? Então, esse exemplo, eu quero que vocês prestem bem atenção, tá? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, para a gente poder responder, tá bom? 2 minutinhos, vai lá. Beleza, vamos lá? Vamos para cima? Vamos lá. Seguinte, ao nível do mar, um termômetro de gás a volume constante indica as pressões correspondentes a 80 centímetros de mercúrio e 160 centímetros de mercúrio, respectivamente, para as temperaturas do gelo fundente e da água em ebulição. Então, preste atenção. Professor, quando eu tenho a pressão de 80 centímetros de mercúrio, essa pressão está para a temperatura de gelo fundente. Qual é a temperatura de gelo fundente na escala Celsius? É 0 graus Celsius. Ah, professor, beleza. Quando eu tiver a pressão de 160 centímetros de mercúrio, é para água em ebulição. Qual é a temperatura para água em ebulição na escala Celsius? Professor, 100 graus Celsius. Então tá aí. Então você vai fazer o quê? Para a pressão de 80 centímetros de mercúrio, temperatura de 0 graus Celsius. Para a pressão de 160 centímetros de mercúrio, 100 graus Celsius. Aí o que a questão quer saber? Quando a temperatura é de 20 graus Celsius, qual é a pressão indicada por ele? Queridos, primeira coisa que você vai fazer, tá aí, querido, tá na tela para ti, ó. Faz a relação pressão e temperatura. 160 centímetros de mercúrio, você tem uma temperatura de 100 graus Celsius. 80 centímetros de mercúrio, uma temperatura igual a 0 graus Celsius. Aí ele quer saber qual vai ser o valor da pressão quando a temperatura for igual a quanto? Foi igual a 20. Professor, e agora o que eu faço? Faz intervalos. Pega um intervalo, por exemplo, de 20 para 0 e de 100 para 0. 20 para 0, 100 para 0 está para P para 80 e 160 para 80. Então, tu vai fazer o quê? A relação entre elas. P menos 80 sobre 160 menos 80. Tem que ser igual a 20 menos 0 sobre 100 menos 0. Vamos aplicar a matemática. Fica o quê? P menos 80 sobre 80 é igual 20 menos 0 é 20, beleza? 100 menos 0 é 100. Eu posso pegar o 20 e o 100 e simplificar. Por exemplo, eu posso pegar 20 e 100, dividir os dois por 20, porque 20 dividido por 20 dá o quê? Dá 1. E 100 dividido por 20 dá o quê? Dá 5. Ah, professor, é mesmo, ó. Então fica P menos 80 sobre 80, isso aí vai ser igual a 1 sobre 5. Queridos, eu posso pegar o 80 e o 5 aqui embaixo, ó, e simplificar eles. Posso fazer como? Pode fazer assim, ó.
80 dividido por 5 dá igual a quanto? Dá igual a 16. 5 dividido por 5 dá igual a quanto? Dá 1. Aí fica 1 vezes 16, que dá o quê? Dá 16. Então fica P menos 80 igual a 16. Eu quero saber, queridos, qual é o valor do P. Então esse menos 80 vai passar para o outro lado. Se ele é negativo, ele vai passar como? Vai passar positivo. E você vai somar 80 mais 16, que dá um valor igual a quanto? 96 centímetros de mercúrio, tá bom? Vou dar para você 2 minutinhos para copiar essa partezinha aí, tá? Para a gente poder continuar. Vai lá, meu querido aluno. Beleza, beleza. Queridos, uma outra questãozinha com vocês, tá? Uma outra questãozinha com vocês. Ó, essa questão aí, meu querido aluno, eu quero que você, tá? Que você faça o mesmo esquema que eu fiz aqui contigo, tá? Eu quero que tu faça o mesmo esquema, tá? Só tu prestar atenção que praticamente é a mesma coisa. Então, estou trabalhando contigo que cai na prova de verdade, tá? O que tu vai encontrar no vestibular. Se cair alguma questão envolvendo a parte de termometria, é isso aí que você vai encontrar lá, tá bom? Para você, eu vou dar um tempo, né? Eu tenho que dar um tempo para você ler e responder, meu querido aluno. Vou te dar um tempinho, tá? Vou te dar 2 minutinhos e eu volto, tá bom? Vai lá, 2 minutos para eles. Beleza, beleza. Show de bola, show de bola. Vamos pra cima? Vamos que vamos? Durante uma temporada de férias na casa de praia, em certa noite, o filho caçula começa a apresentar um quadro febril preocupante. A mãe, para saber com exatidão a temperatura dele, usa um velho termômetro de mercúrio que não mais apresenta com nitidez os números referentes à escala de temperatura em graus Celsius. Para resolver esse problema e aferir com precisão a temperatura do filho, a mãe decide graduar novamente a escala do termômetro, usando como pontos fixos, preste atenção, as temperaturas de gelo e de vapor da água. Os valores que ela obtém são 5 centímetros para o gelo, ou seja, quando a temperatura for 0 graus Celsius, a altura equivale a quanto? 5 centímetros. E 25 para o vapor, ou seja, quando tiver 100 graus Celsius, a altura vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 25. Com essas aferições em mãos, a mãe coloca o termômetro no filho e observa que a coluna de mercúrio, preste atenção, para de crescer quando atinge uma marca de quanto? 13 centímetros. Então ela parou de crescer quando chegou no 13. O que isso quer dizer, professor? Que agora o termômetro está em equilíbrio térmico com o corpo. Então, aquele 13 centímetros, a temperatura que está marcada ali é a temperatura do corpo da criança. E o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer esse cálculo. Primeira coisa, pega os dados que estão na questão. 25 centímetros para a temperatura igual a quanto? 100. 5 centímetros para a temperatura igual a quanto? 0. E o que ele quer saber? Quando for 13 centímetros, qual é a temperatura? Professor, aí ficou fácil, professor. Se eu fizer aquela mesma relação passada, eu vou encontrar a resposta. Então, vamos lá. T menos 0 sobre 100 menos 0 é igual a 13 menos 5 sobre 25 menos 5. Queridos, 13 menos 5 dá igual a quanto? Dá igual a 8, professor. 25 menos 5 dá igual a quanto? Dá 20. Professor, se eu fizer o meio pelos extremos, eu não quero simplificar, eu quero fazer o meio pelos extremos. Posso fazer? Pode, tem problema nenhum. 20 vezes T
é igual a 100 vezes 8. Quanto é que dá 100 vezes 8? 100 vezes 8, professor, dá igual a 800. Eu quero saber, não é a temperatura? Então, se o 20 ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado como? Desculpa, se o 20 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado como? Dividindo, beleza? Então vai ficar o quê? 800 dividido por 20. Queridos, 800 dividido por 20 dá igual a quanto? Dá igual a 40. Então a temperatura ela é igual a 40 graus Celsius. Beleza? Tranquilo? Tá vendo aí, querido? A questão que você poderá encontrar na prova, ou ela vai pedir que você faça a relação direta da escala Celsius com a escala Fahrenheit com a escala Kelvin, ou vai ter que armar a equação, tá bom? Ou você vai ter que armar a equação. Ele sempre vai dar para você os pontos. Temperatura A para a altura da coluna X. Temperatura B para a altura da coluna Y. Queridos, não tem erro. É só você ficar atento à leitura da questão, que eu tenho certeza que vocês vão arrebentar. Beleza? Show de bola? Queridos, agora é o seguinte. Agora você vai exercitar, tá? Eu quero que você pegue agora o seu livrinho aí, tá? Abra ele na página 180, tá bom? Questão número 2. Vamos lá, queridos. Peguem o livro de vocês, página 180, questão número 2. Página 180, questão número 2. Vocês vão pegar agora essa questão para responder, tá? E eu vou ficar aqui olhando você responder, tá bom? E já eu venho responder contigo. Então eu vou te dar um tempo para fazer isso, né? 3 minutos. É tempo suficiente para tu ler e responder a questão. Questão 1, página 180, questão número 2. 3 minutos para vocês. Vai lá. Ok, galerinha? Show, show. Queridos, primeira coisa que eu vou dizer para vocês. Toda vez que falar temperatura absoluta, é na escala Kelvin. Mais uma vez. Toda vez que falar temperatura absoluta, é na escala Kelvin. Então a resposta tem que ser dada na escala Kelvin. Não é na escala Fahrenheit, não é na escala Celsius. Tenham cuidado. A temperatura, como ele fala aí, ó, com base nos dados fornecidos, é correto afirmar que o valor absoluto da temperatura, toda vez que falar valor absoluto da temperatura, é porque tem que ser dado na escala Kelvin. Querido, no texto que você fala, né, que é sobre a fatalidade que aconteceu lá no Ninho do Urubu, ele diz para você que a temperatura registrada lá é uma temperatura na escala Celsius, beleza? Só que essa temperatura, se o termômetro utilizado fosse na escala Fahrenheit, ele seria o dobro do valor da escala Celsius, acrescido de 14 unidades. Presta atenção. Foi analisada uma temperatura lá no Ninho do Urubu. Só que o termômetro, ele era graduado na escala Celsius. Aí tem a marcaçãozinha lá. Se eu pegasse o termômetro graduado na escala Fahrenheit, a marcação seria como? Seria 2 vezes o valor da escala Celsius, acrescido de quantas unidades? 14 unidades. Então eu posso dizer que a temperatura Fahrenheit é o dobro da escala Celsius mais 14 unidades. Professor, como é que nós vamos fazer? Queridos, tu lembra que a temperatura na escala Kelvin não é a temperatura Celsius mais 273? Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro o valor da temperatura na escala Celsius. Isso mesmo. Vou pegar a relação TC sobre 5
é igual a TF menos 32 sobre 9. Só que lá no lugar do TF, eu vou colocar o quê? 2 vezes TC mais 14. Isso mesmo. Eu vou colocar 2 vezes TC mais 14. Então vai ficar o quê, professor? Temperatura Celsius sobre 5 é igual, no lugar do TF, 2TC mais 14. Aí menos o quê? 32. Dividido por quanto? Por 9. Queridos, se tu pegar 14 menos 32, queridos, 14 menos 32 dá igual a menos 18. 14 menos 32 dá igual a quanto? Dá igual a menos 18. Aí o que nós vamos fazer agora? O meio pelos extremos. O 9 multiplica a temperatura na escala Celsius, fica 9TC. Esse 5 multiplica 2 vezes o TC. 5 vezes 2, 10. 14 menos 32 não é igual a 18? Então, quando eu pegar 5 vezes menos 18, dá igual a quanto? Menos 90. Beleza? O que eu quero saber, né, a temperatura na escala Celsius, então eu vou colocar o 90 para o outro lado, aí se ele está negativo, ele fica positivo. O 9TC para o outro lado, se ele está positivo, fica negativo. Ou seja, temperatura Celsius é igual a 90 graus Celsius. Mas, professor, eu quero saber a temperatura na escala Kelvin, porque eu quero a temperatura absoluta. O que tu vai fazer, querido? Temperatura Celsius não é igual a temperatura Kelvin menos 203? Então, a temperatura Kelvin é a temperatura Celsius 90 mais 273, que vai dar igual a quanto? 363 Kelvin. Beleza? Alternativa correta, letra D de dedicado. E dedicado é o aluno CPC, beleza? Letra D de dedicado e dedicado é o aluno CPC. Queridos, seguinte, vamos para mais uma questão. Vamos que vamos para mais uma questão. Então, eu vou pegar aqui mais uma questãozinha para a gente, tá? Para a gente poder fazer, tá bom? Olha aí, pega o teu livrinho, abre ele na página 181 e nós vamos responder a questão 12. Vamos lá, pega teu livrinho aí, tá? Página 181, questão número 12. Eu vou dar um tempinho de 2 minutinhos para vocês e eu volto contigo para a gente responder, tá bom? 2 minutinhos, eu volto para a gente responder. 2 minutos, vai lá. Beleza? Tranquilo? Leram a questão? Deu tempo de responder? Acredito que sim, né? Então vamos lá. A questão quer que você determine o seguinte. Queridos, no termômetro em que se utiliza mercúrio, vemos que a coluna deste líquido sobe cerca de 2,7 centímetros. Quando a coluna sobe 2,7 centímetros, quer dizer que a temperatura subiu na escala Celsius. Quanto? Subiu na escala Celsius 3,6 graus Celsius. Presta atenção, querido. Ó, vou ter uma coluna de mercúrio. Quando ela subir 2,7 centímetros, quer dizer que a temperatura na escala Celsius, ela sobe 3,6 graus Celsius. Aí a questão pergunta, mas se o termômetro fosse graduado na escala Fahrenheit, uma variação de temperatura na escala Fahrenheit de 3,6 graus Fahrenheit faria o termômetro subir quanto? Aí, querido, primeira coisa, pensar. A relação que eu tenho é de quando eu tenho a escala Celsius, uma variação de 3,6 graus Celsius equivale a uma variação de altura da coluna de mercúrio
de 2,7 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a relação entre variação de temperatura na escala Fahrenheit e variação de temperatura na escala Celsius. O que tu vai lembrar? Tu vai ter que lembrar que a variação de temperatura na escala Fahrenheit é 1,8 vezes maior do que a variação de temperatura na escala Celsius. Qual é a variação de temperatura na escala Fahrenheit? Não é 3,6? Quanto equivale essa variação na escala Celsius? 2. Ah, professor, então se eu tiver na escala Fahrenheit uma variação de 3,6 graus Fahrenheit, na escala Celsius variou quantos graus? 2 graus Celsius. Beleza? Então agora eu posso fazer aquela regrazinha de 3. Porque a altura que eu tenho está relacionando a escala Fahrenheit. Então eu posso dizer, quando eu tenho, Fahrenheit não, Celsius, né? Quando eu tenho 2,7 centímetros variando, eu tenho na escala Celsius variando 3,6 graus Celsius. Quando eu tiver uma variação na escala Celsius igual a 2 centímetros, desculpa, a 2 graus Celsius, a altura vai ser igual a quanto? Vai ser igual a x. Faz o meio pelos extremos, fica 2 vezes 2,7, 5,4, dividido por quanto? Por 3,6. Isso aí dá igual a 1,5 centímetros. A alternativa correta, querido aluno, a alternativa correta é a letra E. Isso mesmo, a alternativa correta é a nossa letra E. Beleza? Show de bola, queridos. Acredito que vocês arrebentaram aí, hein? Queridos, é o seguinte, olha. Eu vou agora colocar para vocês. Deixa eu ver aqui o meu tempinho, tá? Eu vou colocar agora para vocês mais uma questão, tá? Eu vou colocar para vocês mais uma questão. Pega o teu livrinho aí, tá? Abre ele na página 184, tá bom? 184. E vamos fazer a questão número 26, tá bom? Peguem o livrinho de vocês, página 184, questão número 26. Vamos lá, 2 minutinhos para vocês, vai lá. Beleza, galerinha? Seguinte, primeira coisa, você tem uma sonda que está a uma certa distância, tá? Uma sonda que está a uma certa distância do Sol. Qual é a distância que ela está do Sol? 6 milhões de quilômetros. Quando ela está a 6 milhões de quilômetros de distância do Sol, a temperatura marcada é igual a quanto? 1000 graus Celsius. Essa sonda começa a aproximar do Sol. Mas ela vai aproximar até chegar próximo do Sol? Claro que não, né? Senão vai morrer o povo que está lá. Então essa sonda, ela pode aproximar até um determinado valor. Qual é o determinado valor que ela pode se aproximar? Pode chegar até a temperatura de fusão do material da sonda. E qual é essa temperatura? 1773 Kelvin. Qual é o primeiro passo? É converter da escala Kelvin para a escala Celsius. Quando você fizer isso, vai dar igual a quanto? 1500. Professor, peraí. Eu estou na temperatura de 1000 graus Celsius. Eu posso chegar até a temperatura de 1500. Então, a minha temperatura, ela pode variar quantos graus? 500 graus. O texto fala que a cada quilômetro que ele aproxima, não é isso? A cada quilômetro que ele aproxima, a cada 1500, né? É isso que ele fala, né? A cada 1500 quilômetros que ele aproxima, a temperatura aumenta quanto? 1 grau.
a temperatura pode aumentar quantos graus, queridos? 500. A cada aumento de 1 grau, quer dizer que eu aproximei quanto? 1.500 quilômetros. Então, tu vai fazer uma regra de 3 simples. 1 grau Celsius, uma variação de 1 grau Celsius, é quando eu aproximo 1.500 quilômetros. Para variar 500 graus Celsius, eu tenho que aproximar quanto? X. Qual é o valor de X? 750 mil quilômetros. Isso quer dizer o que, querido? Isso quer dizer que eu estou a uma distância de 5.250.000 quilômetros. Beleza? Queridos, é o seguinte, olha, para casa, vocês vão responder as questões da página nível 2. Pronto, nível 2. Nível 2 começa na página 181 e vai até a página 183, tá bom? E eu vou tirar dúvida com vocês. É, isso mesmo. Eu vou tirar dúvida com vocês na nossa monitoria. Nossa monitoria, ela vai ser no horário de 17 horas e 30 minutos até as 18 horas e 10 minutos. Beleza? Meus amados, ó, beijo para todos vocês, tá? Respondam agora as questões, tá bom? E depois, na monitoria, eu tiro com vocês as dúvidas, tá bom? Queridos, beijo para todos. Foi um prazer imenso estar com vocês, tá? Beijo.